Aleluia. Enquanto isso, queridos, abram a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Amém? O tema de hoje é autoridade espiritual. E a gente vai estar falando a partir da vida de Jesus. Nosso grande exemplo de autoridade. Mas essa jornada, essa caminhada, vivida por Jesus no que diz respeito à autoridade, na vida dele, nós encontramos lições fundamentais para que nós possamos viver, não apenas por conta da nossa força, mas principalmente poder viver a partir do poder da autoridade. Né? A gente lê em Mateus 7, 28 e 29, um texto interessante, que fala sobre Jesus. Após ele declarar palavras, após ele pregar, após ele ensinar, né, as multidões, elas ficavam maravilhadas. Quando elas olhavam, quando elas ouviam, elas sentiam uma atmosfera diferente, né? E dizia que ele ensinava de uma forma diferente, né, dos escribas, que eram os mestres da época, por conta de algo que eles percebiam quando Jesus falava. Jesus falava como se tinha autoridade, como que se aquelas palavras de verdade eram dele. E isso é um ensinamento importante, porque Deus nos convida a viver a partir da autoridade, e não apenas por conta do poder, da capacidade de algo vir a ser feito. Nós vivemos numa geração, a gente vive num tempo onde as pessoas elas são fascinadas pelo poder, mas conhecem muito pouco sobre a autoridade, inclusive dentro da igreja. Poder e autoridade não são a mesma coisa. Amém? Poder e autoridade são coisas diferentes. O poder, ele fala de capacidade, de uma capacidade de realizar algo. Agora, a autoridade fala do direito legítimo, do direito legal de fazer. Amém? A autoridade, então, é o poder legítimo pertencente a alguém que possibilita a ele fazer alguma coisa. No mundo espiritual é assim. E a gente sabe que o mundo secular, ele também é assim. Só que as pessoas, por força, elas rompem espaços e fazem coisas. Mas muitas delas fazem sem autoridade que permitiria que elas fizessem. Ou seja, elas estão entrando numa área que elas não conseguem suportar. Por isso existe muitas pessoas cansadas. Por isso existe muitas obras que começam e terminam. Por isso tem muita gente que não entende, porque sente tanta opressão. Há pessoas que tentam demonstrar poder, mas não possuem autoridade. Jesus, ele nunca precisou provar nada para ninguém. Sua autoridade, ela não vinha da aparência, ela não vinha de uma posição social, não vinha do reconhecimento das multidões. A autoridade de Jesus, ela era delegada, no primeiro momento, por Deus. A verdadeira autoridade, legal, legítima, ela vem de Deus. Amém? Não é só talento, não é só capacidade. É algo que traz o reconhecimento das pessoas. São capacidades que Deus dá para a gente mediante, fala assim, eu estou te enviando. E que cria um ambiente que a gente entende isso e caminha na direção para que cada vez essa autoridade ela cumpra
todos os seus propósitos. Em primeiro lugar, a autoridade de Jesus, ela nascia da sua identidade. O Arthur gosta de identidade, né, Arthur? A autoridade de Jesus, ela nascia, né, da sua identidade. Lá em Mateus capítulo 3, nos versículos 16 e 17, diz assim: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho, identidade. Meu filho amado, identidade, em que me comprazo. Antes de realizar qualquer milagre, Jesus ouviu do Pai: este é meu filho amado, em que me comprazo. É interessante notar, o Pai declarou sua autoridade. Ele faz percebida, ele faz conhecida a autoridade de Jesus antes mesmo de ele realizar qualquer coisa, qualquer milagre. Jesus não precisava fazer nada para ser. Preste muito atenção nisso, porque isso vai trazer cura para o nosso coração. Desejo de ter que provar, desejo de ter que ser. Fazer alguma coisa para ser reconhecido. Jesus não precisou fazer nada para ser. Ele fazia porque ele já era, porque ele já tinha autoridade. Amém? Amados, nós precisamos entender que em Deus eu não preciso provar nada para ninguém. Em Deus eu já tenho tudo aquilo que vai fazer com que eu faça tudo o que eu preciso fazer na motivação correta. Não é para que as pessoas me reconheçam, mas para que eu exerça o chamado que Deus tem para a minha vida. Mas aí a gente fica de olho no que vai acontecer. Satanás, o nosso adversário, ele ataca justamente nessa área. No deserto ele disse: se és filho de Deus, se és filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. O inimigo, nosso adversário, ele vai trabalhar na nossa mente, ele vai trabalhar através de pessoas para desconstruir, para destruir a nossa identidade de filhos de Deus. O inimigo ele sempre tenta fazer você duvidar da sua identidade, que Deus já declarou, já te deu. Quem não sabe quem é em Deus, vive tentando convencer os outros. Nós buscamos reconhecimento. Nós buscamos ser aceitos nos ambientes. Por isso a nossa autoridade, as nossas convicções, as mais bacanas de se viver, ela começa quando descobrimos a nossa identidade em Cristo. Ou seja, a vitória para qualquer luta, ela não começa quando você tem capacidade, ou busca capacidade para resolver um problema. A tua vitória, ela começa quando você entende que teu Pai é Deus, e é justamente nele que todas as coisas acontecem, que todo entendimento vem. Nós perdemos muito tempo focando o problema, e esquecemos que o problema está lá para ser resolvido. E para que ele se resolva, nós precisamos realmente da fonte, não só do poder, mas em primeiro lugar, da autoridade. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17, diz assim: recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, para que seja bem claro, para que tenhamos certeza que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, dele somos herdeiros, dele nós esperamos. A primeira batalha espiritual que todo cristão enfrenta não é contra Satanás, é contra a mentira sobre quem nós somos.
Antes de Satanás ter qualquer tipo de vitória sobre a nossa vida, ele precisa fazer com que você acredite que você não é filho de Deus. Ele precisa roubar de você a garantia, a certeza, o ambiente, a pessoa que te sustenta. E foi justamente assim com Jesus. Antes de iniciar o seu ministério, o Pai declarou: este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Logo em seguida, no deserto, Satanás tentou atacar exatamente essa verdade. Deus falou que ele era o filho dele. Satanás, ele lança uma palavra. Palavra essa que também é lançada contra nós. Se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus. A gente vê que Satanás, ele não começa atacando o poder de Jesus. Ele começa atacando a identidade de Jesus. Satanás, ele não vai atacar a tua capacidade de fazer as coisas. Os teus talentos, as tuas habilidades. Quando ele quer destruir ou tornar escravo, ele precisa tirar aquela pessoa da casa do pai dele e roubar a sua identidade. Tira da casa do pai, tira o olhar da fonte de proteção, tira ele do acesso ao documento legítimo de quem ele é, até fazer dele um escravo. Aí o escravo, ele não adianta ser forte, porque a força dele não é para a sua vontade. Ele não adianta ter talento, porque o talento dele não é para a sua vontade. Não é para viver em liberdade. Tudo que ele tem, tudo que ele faz, é para que o outro domine. Satanás não se levanta contra a tua força. Satanás não se levanta contra você. Satanás se levanta tentando roubar aquilo que você é em Jesus Cristo. Da mesma forma que o inimigo se levantou e atacou Jesus, ele nos ataca. Enquanto você, enquanto nós, enquanto uma pessoa não sabe quem é em Cristo, essa pessoa ela é insegura, ela vive em insegurança. Enquanto uma pessoa não está convicta em Deus, sabendo que é filho de Deus, amado e especial, não por aquilo que ela faz. Eu sou filho. E filho não deixa de ser filho quando é. A gente corrige o filho, mas ele continua sendo filho. O amor é o mesmo. Uma pessoa que não tem convicção em Deus, ela é dominada pelo medo. Uma pessoa que não sabe do poder de amor que Deus tem pelo seu filho, ela fica dominada pela culpa, pela rejeição, pela necessidade constante. Amados, isso é terrível no mundo que nós vivemos hoje. De aprovação, de reconhecimento. Mas quando nós compreendemos que fomos feitos filhos de Deus, tudo muda. Porque a nossa autoridade não nasce do nosso pedigree. Eu não preciso de documento. A nossa autoridade ela não nasce do nosso desempenho, daquilo que eu faço. Não nasce do nosso conhecimento, não nasce da nossa experiência. Ela nasce da nossa posição em Cristo Jesus. Você quer ser feliz? Busque Jesus. Nós não lutamos para nos tornar filhos. Nós lutamos porque nós já somos filhos e o inimigo quer roubar essa verdade em nós. Jesus venceu para que nós pudéssemos viver justamente essa vitória. Ele nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Você vai ver essa verdade em Efésios capítulo 2, 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Amados, onde nós pisamos, colocamos a planta do nosso pé, não é nosso, é de Deus, porque nós fomos enviados. Então não tenha medo do lugar que você está, tenha medo de não fazer com que aquele lugar se torne um lugar que você foi chamado para conquistar.
Somos nova criação, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mesmo quando nós perdemos, o Senhor pode restituir, pode nos dar acesso novamente. Lembra do filho pródigo? O inimigo tirou ele da casa do pai e colocou ele no lugar onde ele acharia que ele prosperaria, mas sem autoridade. Ali ele se perdeu, se tornou escravo. Pensou que ao voltar para a casa do pai, continuaria sendo escravo. Mas na casa do pai, nós sempre seremos filhos. Amém? É uma alegria saber que nós temos um lugar que nos recebe, não por aquilo que nós fazemos, mas que nos recebe por aquilo que nós somos. E quando nós sabemos que somos filhos e temos pai, mesmo quando nós erramos, nós voltamos. Sabemos que existe um caminho de volta para casa, onde tem segurança. Mas quando a filiação, a identidade é roubada, nós somos como aquele que não sabe para onde recorrer. Somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5,20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos-vos que reconcilieis com Deus. Somos sacerdócio real, somos uma nação santa, 1 Pedro 2,9, um povo escolhido, um povo separado, um povo que não apenas recebe poder, pelo contrário, em primeiro lugar, ele recebe autoridade. Olha, vós, porém, sois raça eleita, autoridade de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O inimigo não pode colocar a mão em nós, quando nós declaramos e vivemos em Cristo Jesus. Olha que tremendo, a fim, dá propósito de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tira e Ele nos envia, e quando Ele nos envia com um propósito. Por isso, quando oramos, não nos aproximamos de Deus como estranhos, mas sim, nos aproximamos como filho. Quando nós resistimos ao diabo, não o fazemos em nosso próprio nome. Eu chego e falo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho daquele que venceu você na cruz do Calvário. Eu sou filho daquele que ressuscitou. A verdadeira autoridade, irmãos, ela é fruto, da expressão do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Quanto mais profunda é a nossa consciência dessa identidade, da identidade que nós recebemos nele, mais firme será a nossa vida espiritual. Quem sabe, quem é em Cristo, não precisa, não vive intimidada por Satanás. Quem conhece a sua identidade caminha com confiança, porque sabe que sua autoridade não está baseada na sua própria força, mas na obra consumada, estabelecida, declarada. Tudo já está consumado por Jesus Cristo. A nossa posição nós recebemos como filhos, como herdeiros do reino dos céus. Amém? Cuida da tua identidade. Muitas vezes nós acordamos de manhã e não temos força. Amém ou não? Às vezes a gente não tem vontade de levantar da cama. Às vezes nós acordamos com dores, nós acordamos com medos. Mas a gente nunca pode levantar da nossa cama sem declararmos, sem celebrarmos, sem profetizarmos que somos filhos de Deus. Porque quando fazemos isso, verdadeiramente, começa um renovo na nossa vida. As dores vão embora, o desânimo vai embora, o medo vai embora, a culpa vai embora,
e toda falta de propósito também vai embora. Amém? O segundo ponto ele está em Marcos capítulo 1, versículo 35. A nossa autoridade, a autoridade de Jesus, ela nascia da intimidade, do relacionamento que ele tinha com Jesus. Tendo se levantado na alta madrugada, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Os milagres de Jesus aconteciam no meio do povo, mas a autoridade era construída no secreto, no relacionamento que ninguém vê. Jesus nunca separou o ministério dele da sua comunhão com Deus. Por mais que eu treine, por mais que eu estude, por mais que o louvor ensaie, se não houver autoridade, se não houver unção, e isso vem do quê? De um relacionamento pessoal, a mensagem, ela não alcança, ela não cumpre, porque é como se eu estivesse fazendo na minha força. E não é assim que as coisas acontecem. Eu posso estar falando aqui, mas quem faz a obra é Deus. A autoridade cresce na presença do Senhor. A intimidade nos torna sensíveis à voz de Deus. A gente consegue ouvir o Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação. A autoridade, ela aumenta a nossa fé. Quanto mais conhecemos a Deus, menos duvidamos do seu poder. A intimidade nos torna mais parecidos com Cristo. Quanto mais eu me relaciono com a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu choro, quanto mais eu no meu dia a dia eu penso nas coisas de Deus, mais eu sou parecido com Jesus. Quando Moisés ele desce do monte, ele desce com o rosto resplandecendo, ele ficou na presença. Quando nós estamos na presença de Deus, as pessoas vêm. Quando nós passamos tempo com Deus, o seu caráter começa a se manifestar através de nós. E a autoridade espiritual não impressiona apenas pelo que faz, mas pelo caráter de quem exerce. As nossas atitudes, elas começam a ser diferentes. A intimidade com Deus, ela protege o nosso coração. O maior inimigo da autoridade espiritual não é Satanás. É o nosso orgulho. Na presença do Senhor, sendo Ele Deus, que Ele cresça e eu diminui, Deus mantém em nós a humildade fundamental na manutenção da vida. Quem vive diante de Deus não precisa provar nada para ninguém. Eu não preciso falar que eu sei. Eu não preciso fazer. Eu não preciso ser arrogante com ninguém. Eu não preciso brigar por espaço. E eu não estou falando só dentro da igreja, em qualquer lugar da nossa vida. A gente fala muito sobre dificuldade de relacionamento no trabalho. Meu irmão, se encha da presença do Senhor, e a presença dEle vai tratar de mudar o ambiente. A autoridade não é pela tua força, porque num ambiente onde a nossa força é restrita ao nosso cargo, na melhor das hipóteses, fazendo o nosso melhor, ela é restrita a um cargo. Mas a autoridade, ela transforma o ambiente. Eu creio. A intimidade protege o nosso coração. A intimidade nos torna canais do poder de Deus. Jesus ele não realizava milagres para mostrar poder. Ele realizava milagre porque Ele era um milagre ambulante. Ele realizava porque a natureza dele, a perspectiva de vida dele, era sempre acreditar em vida e não em morte. Era sempre ser uma resposta, ao invés de ser um problema. Amados, Deus nos chamou para sermos resolvedores de problema e não criadores de caso. Quando alguém traz um problema, você nunca tem que chegar até, você está certo. Você se posiciona como aqueles que sabem. Se isso é um problema para você, eu sei quem é o instrumento para resolver. E não deixar que aquilo contamine o teu coração, pelo contrário, porque o teu coração,
Ele é a fonte da vida, da nossa vida. E quando Ele está cheio de Deus, o que nós falamos, o que nós declaramos, o que nós pensamos, é vida. A nossa vida, ela passa a falar, mesmo sem palavras. A maneira que você resolve, a maneira que você trata, a maneira que você lida com a vida, traz pessoas para Jesus. Aí eu conheci um irmão no meu trabalho, e ele falou para mim sobre o Deus que ele confia. Aquela palavra não vai ter tanta força se ela encontrar alguém que no dia a dia não acredita de verdade que Deus é poderoso. Mas quando essa palavra encontra alguém que realmente vive debaixo de uma perspectiva de fé, sem limites, aquele convite, ele chega com selo, cravejado, daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ele chega com selo, de verdade, de um buraco, de uma tumba vazia, de um Deus ressurreto, que foi para o céu e que hoje milita ao nosso favor. Nós somos canais quando nós temos intimidades com Deus. Os céus, ele reconhece quem vive aos pés do Pai. E quer saber de uma coisa muito importante. O inferno também. Se você vive na presença de Deus. E viver na presença de Deus não é viver na igreja. Não é viver fazendo bem, não é fazendo ser generoso, embora tudo isso é maravilhoso e necessário. Mas a intimidade que faz com que o céu e o inferno reconheçam é aquela que você alcança. Como está escrito lá em Mateus 6,6. No teu quarto, no secreto, com a porta fechada, com o celular desligado, com os problemas do lado de fora, valorizando, honrando, dando peso de valor para aquele tempo teu e Deus. Ah, mas eu preciso que alguém me direcione. Amado, você precisa mudar essa regra na tua vida. Você precisa de pastores, você precisa de mentores, você precisa de líderes, mas você precisa aprender a orar sozinho. Você precisa aprender a adorar sozinho. Você precisa aprender a celebrar Jesus todos os dias, em todas as circunstâncias. Porque nem sempre a gente vai ter do nosso lado alguém. Da mesma forma que um filho, enquanto ele é criança, ele tem a tutela do pai. Mas o pai tem que ter sabedoria para fazer que aquele filho, enquanto criança, ele seja doutrinado, ele seja capacitado, ele seja dirigido, ele seja preparado para ser enviado para o mundo. Porque uma hora ele não vai ter o pai e a mãe. Mas quando nós fazemos da forma correta, o pai e a mãe talvez não estejam perto, mas a essência vai estar lá. E no momento certo, ela vai levantar a bandeira da identidade de Cristo. Amém? Eu creio dessa forma. O terceiro ponto fala que a autoridade, ela vinha da obediência. Para exercermos autoridade, precisamos aprender a sermos obedientes. João capítulo 5, versículo 19. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer do Pai. Ou seja, ele replica aquilo que ele recebe. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhante o faz. Existe um princípio que percorre toda a Bíblia. Toda a Bíblia. A autoridade espiritual, ela flui da submissão a Deus. No reino de Deus, quem não aprende a obedecer, amém? Nunca estará preparado para exercer, para viver autoridade. O mundo ensina que a autoridade é independência. Quando eu for viver sozinho, eu vou fazer o que eu quiser. E a gente vê que a maioria das pessoas que pensam assim, acabam quebrando a cara. Mas chegou em algum lugar, mas não chegou para a autoridade.
autoridade delegada, chegou pela força. E a grande maioria chega com uma história triste no final. Chega com uma história triste no final. Jesus ele ensina justamente o contrário, a autoridade nasce de obediência. Embora fosse o Filho de Deus, Jesus viveu completamente submisso ao Pai. Ele nunca agiu por iniciativa própria. Nunca buscou a sua própria vontade. Nunca falou para promover a si mesmo. A gente vê aqui atitudes, mas a gente vê aqui uma declaração em todas elas. Nunca. Não há espaço para administrar essa verdade. Tudo o que ele fazia era fruto da sua perfeita obediência a Deus. Tudo o que nós fazemos para que prospere, para que nós venhamos viver em autoridade, necessita partir de um ato de obediência a Deus. Jesus ele declara, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Ele deixou bem claro. E sim a vontade daquele que o enviou. Lá no Getsemane, pouco antes da cruz, né, ele faz uma oração, e essa oração ela resume toda a vida de Jesus, e algo que nós precisamos colocar diante do Pai. Ele diz assim: todavia, não se faça a minha vontade. Amados, nós precisamos declarar isso. Pai Todo-Poderoso, todavia, mesmo que não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi justamente essa obediência absoluta que levou ele à exaltação. Filipenses capítulo 2, os versículos 8 a 11, afirma que, porque foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que estava acima de todo nome. A Bíblia estabelece um princípio espiritual. Antes da exaltação, antes que alguém te veja, antes que alguém te reconheça, antes que você seja visto, você precisa aprender a submeter. Antes da autoridade, vem a obediência. Não existe autoridade espiritual verdadeira para quem vive. Eu podia usar uma palavra assim, teimando. Eu sou teimoso, eu sou assim. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Mas a palavra que cabe é rebelião. Não existe autoridade espiritual verdadeira para quem vive em rebelião contra Deus. Não podemos querer autoridade sobre demônios, e a gente sabe que a gente tem que lidar muito com o poder das trevas, enquanto estamos resistindo o poder da palavra. Não podemos esperar governar espiritualmente, se ainda não aprendemos a ser governados pelo Espírito Santo. Não podemos governar a nossa casa, governar os nossos filhos, governar a nossa vida, se nós não permitirmos, se nós não aprendermos a ser governados pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, viver de tal forma que quem dá a palavra final é Deus. Quanto mais nos submetemos ao senhorio de Cristo, mais Ele pode confiar-nos a autoridade para cumprir a sua missão na terra. Me permita fazer uma reflexão. Muitas vezes nós fazemos tanto, carregamos um peso absurdo, nos dedicamos tanto, acordando cedo, dormindo tarde, indo para lá, indo para cá, fazendo isso, fazendo aquilo. Aparentemente construindo torres e torres, muralhas e muralhas, e a gente olha e fala assim: parece que não fiz nada, parece que tudo aquilo que foi feito não chegou ao fim, não cumpriu um papel, parece que está um vazio, porque está faltando obediência. Você está fazendo, não é Deus que está fazendo através de você.
Vocês me ouviram? Você está fazendo. Não é Deus fazendo através de você. Amados, se nós não fizermos, para que seja cumprido o propósito de Deus, por mais que muito seja feito, é como se nada seja alcançado. Faça por obediência a Deus. Faça porque você é filho, não para provar nada para ninguém. Sua autoridade, ela é multidimensional. A autoridade de Jesus, como está lá em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada, aonde? No céu e na terra. A autoridade de Jesus não está limitada a uma única esfera. Ela alcança tanto o mundo invisível, quanto o mundo visível. Jesus declarou que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. No céu ele reina sobre os anjos, principados, potestades e toda a força espiritual. Na terra ele reina sobre a história, sobre as nações, sobre a natureza, sobre as enfermidades, morte e todas as circunstâncias da vida humana. Não existe, queridos, uma área sequer que esteja fora do senhorio de Jesus. Durante o ministério, Jesus demonstrou essa autoridade na prática. Ele acalma a tempestade, ele mostra autoridade sobre a natureza. Multiplica pães e peixes, cura enfermos, perdoa pecados, expulsa demônios e ele mesmo vence a morte, ele ressuscita. Ele estava no poder. Ele estava no poder. Nada resiste ao poder de Deus. Nada. Ele é o Senhor de todas as coisas. E por isso, o cristão ele não vive governado pelo medo das circunstâncias, porque ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem Jesus é. Se ele governa tudo, então não existe batalha maior do que ele pode suportar. Amém ou não? Meu irmão, em que você acredita? Ao acreditar em Jesus, nós acreditamos naquele que pode tudo. Mas não se vive o que Jesus quer que vivamos se não fizermos em obediência, se não fizermos em relacionamento com Ele. Não tem como. Alguma coisa está errada. E os sinais vai te mostrar isso. Você sabe que está errado. E por fim, Cristo ele delega a sua autoridade. Eu quero falar agora de algo muito importante. A igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Mateus 28, 18, 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Observe a palavra de Jesus. Ele não começou dizendo, ide, faça. Primeiro ele declara, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele começa falando sobre autoridade dada a ele. Delegação de autoridade. Aí sim, ele vai e fala, portanto vai, ide. A ponte, o ide, é a ponte entre a autoridade de Cristo e a missão da igreja. A autoridade delegada é a ponte do ide entre aquilo que a gente precisa fazer. Deus. Jesus ele possui toda a autoridade, no céu e na terra. Ele venceu o pecado e a morte. E é justamente por isso, por possuir essa autoridade absoluta, que Ele nos envia, como se nós fôssemos discípulos dEle. Não vamos ao mundo apoiados em nossa própria força. Não pregamos em nosso próprio nome. Não enfrentamos as batalhas espirituais com nossa própria capacidade. Nós somos enviados pelo Rei. E representamos o seu reino. Eu posso estar em qualquer lugar. Posso estar lidando com qualquer pessoa. Diferente. Mas para que eu tenha sucesso na minha empreitada, eu tenho que ser eu.
Melhor dizendo, eu tenho que ser filho de Deus. Eu posso estar ouvindo barulho, eu posso estar tentando ser convencido daqui, se é filho de Deus, se você tem fome, se você dá ordem, se você faz isso, se você faz aquilo. Cara, não importa os barulhos. Aonde você estiver, se você se manter filho de Deus, considerando todas essas características de Jesus, de intimidade, de identidade, de obediência, meu irmão, você vai vencer sim. Como embaixadores de Cristo, e somente como embaixadores de Cristo, representante legal de Cristo, obedientes às regras do meu país. Eu estou no Brasil, mas eu sou um embaixador de Portugal no Brasil. Eu sou português e luto pelas regras, pelas necessidades de Portugal, ou vice-versa. Eu posso estar no mundo, mas eu não sou desse mundo. Mas o mundo, todo mundo está caminhando para lá. Amados, você tem autoridade em Deus para caminhar para cá. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de falar aquilo que Deus colocou no teu coração para falar. Porque justamente por conta disso que Deus te colocou num determinado lugar, te levou, te trouxe, porque Ele quer que você seja você. Ou melhor dizendo, você nele. Como embaixadores de Cristo, exercemos uma autoridade delegada. Quando anunciamos o Evangelho, fazemos isso em nome de Cristo. Quando oramos pelos enfermos, fazemos isso em nome de Cristo. Quando nós resistimos ao diabo, fazemos isso em nome de Cristo. Toda autoridade que exercemos deriva da autoridade daquele que declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nossa confiança não está em quem somos por nós mesmos. Nunca tem que ter isso. Nossa confiança está naquele que nos enviou. É nele que nós encontraremos respostas. A igreja não possui autoridade independente de Cristo. Não é o pastor, não é o líder de louvor, não é o diácono, não é aquele irmão profeta. Não é nada extraordinário que aconteça se estiver acontecendo em outro nome que não seja o nome de Jesus. Quando se traz para si muito foco, é como se Jesus não estivesse ali. Que Deus cresça e eu diminua. A igreja nunca vai possuir autoridade independente de Cristo. Ela vive e ministra debaixo da autoridade do seu Senhor. E enquanto nós permanecemos unidos a Ele, obedecendo a sua palavra, e cheios do Espírito Santo de Deus, alguma coisa muito boa vai acontecer, mesmo que muita coisa ruim esteja acontecendo. Amados, nós somos convidados por Deus a vivermos num lugar onde nós sabemos que nos últimos dias as coisas ficariam terríveis, mas viveríamos nesse lugar como se fôssemos embaixadores de um outro lugar. Nós estamos na terra, nós vivemos no reino da terra, mas nós somos no reino dos céus. E na nossa vida, por maiores que sejam os abalos que haverão de acontecer aqui na terra, meu irmão, não tema, porque você é cidadão do céu. Glória a Deus! Você pode celebrar Jesus. Olhe para as coisas que estão acontecendo, mas não olhem com medo. Olhem para as coisas que estão acontecendo e olhem com autoridade daquele que tem resposta para fazer com que as pessoas que ainda estão nessa realidade terrível de morte sejam resgatadas para poder viver o céu. Amados, quando nós andamos com Deus, parece que alguma coisa fala mais alto. Quando nós verdadeiramente andamos com Deus e pensamos como Deus e temos sempre uma boa palavra, não entramos nos engodos, nas conversas, não entramos nas mentiras, nas dores. O presidente de lá é isso, é aquilo. Meu irmão, eu não preciso brigar contra ninguém. Eu vou orar para que a vontade de Deus aconteça. A gente se desgasta com muitas discussões, com muitas conversas.
porque a gente não entende direito qual que é o nosso papel. Enquanto nós não fizermos isso, o mundo não vai receber um bom conselho, não vai receber uma boa direção. Amados, como filho de Deus, nós mudamos o ambiente para um ambiente extraordinário. Quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei de um camarada, não tem nada a ver com Deus, mas ele tinha algo diferente. Ele era talentoso, ele tinha capacidade, ele fazia coisa extraordinária, mas ele transformou aquilo que ele fazia em algo amado por todos os brasileiros. Eu estou falando do Ayrton Senna. Cara, ele era extraordinário, não só porque ele pilotava, mas ele tinha um carisma, ele tinha algo que atraía, as pessoas gostavam dele, amavam ele, tinha prazer. Acordar cedo para assistir uma corrida era uma alegria absurda, fazia parte da vida. Não era só um homem dirigindo, ele tinha um talento diferente. Amados, nós não podemos ser somente crentes por conta da igreja que nós pertencemos. Nós precisamos ser crentes ou cristãos por conta do estilo de vida que faz com que aonde nós estamos, todo o ambiente é transformado por uma alegria, por uma sinergia, por um poder de realização, por um comportamento, por um olhar diferente. Deus não nos chamou para sermos críticos, Deus não nos chamou para exercermos poder e tomar as coisas à força. Deus nos chamou para exaltarmos o nome dEle, através da autoridade que Ele deu. Aí sim, através da autoridade, o poder de realização, ele vai se manifestar nas nossas vidas, para que tudo aquilo que nós fizermos seja especial para esse mundo. Queridos, Deus nos chamou hoje para esse lugar, para nos fazer pensar, olhar, lembrar que a nossa vida, ela não é conquistada pela força, mas nós vamos fazer tudo entendendo que isso é delegado pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Como representantes, nós faríamos, assim diz o Senhor, coisas maiores do que Ele fez. Porque o poder dEle foi delegado para nós. E a gente leu aqui em Mateus 28. Ide, pregai, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, para de fazer todas as coisas no poder do teu nome, voltado para você, e comece a viver hoje, por conta da autoridade delegada, por sermos filhos, por sermos obedientes. Por desejarmos estar na presença dEle. Por conta da minha intimidade, que ninguém conhece, que ninguém vê. É como se eu fosse a pessoa mais extraordinária, mas caminhasse. E ao olhar para mim, ninguém veria esse extraordinário, a não ser que eu me manifestasse. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Jesus, Ele nos chamou para sermos extraordinários. Não para que nós fôssemos lembrados. Não para que o nosso nome fosse exaltado. Um dia Jesus, Ele se levanta e Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Que era o trabalho de menos importância.
naquela cultura. E quando ele termina de fazer aquilo e todo mundo olhando parado, ele fala: tá vendo o que eu fiz? Eu faço isso sendo mestre, rei, para que vocês aprendam que não é por conta do fazer. Eu sou, e por isso eu faço. Queridos, não tenha medo de fazer o que é certo. E faça isso sabendo que você faz porque Deus está em você. Nós somos a igreja de Cristo. E precisamos ser conhecidos como igreja. Não por conta da nossa roupa, por conta da Bíblia embaixo do braço. Mas as pessoas precisam saber quem nós somos por conta da Bíblia no nosso coração. Não uma Bíblia fechada, mas uma Bíblia aberta. Não deixe que o mundo expresse, melhor dizendo, não permita que o mundo coloque no teu coração medo. Não. Você é livre em Cristo para fazer muito mais do que você pode fazer. Graças a Deus por isso. Porque mesmo quando você acorda cansado, muitas vezes sobrecarregado, você sabe que você ainda pode fazer. Porque o poder de realização não é teu, não depende da tua força, mas depende do poder de Deus que se manifesta na tua vida. E muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa porque não temos acesso. Não temos moedinha para colocar ali na máquina para poder estacionar. Não temos uma moedinha para colocar para pegar um refrigerante. E a gente não pega porque não tem moedinha. Amados, nós temos todas as moedinhas para colocar e receber de Deus tudo aquilo que a gente precisa. Não nos falta nada. Se você se permitir, se você se deixar ser tocado hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Se você desejar hoje viver não pelo teu poder, não pela tua força, mas verdadeiramente viver hoje por conta de uma autoridade delegada a todo aquele que deseja fazer a vontade do Pai, por todo aquele que deseja servir ao Pai, por todo aquele que deseja ter a intimidade com o Pai, por todo aquele que deseja ser parecido com o Pai, por todo aquele que realmente seja filho de Deus, obediente. Queria que as luzes fossem abaixadas, e eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Eu quero que você adore ao Senhor nesse momento. Enquanto você adora, eu quero que você declare: Senhor, eu quero viver sobre essa nova perspectiva de vida. É possível baixar as luzes? Então feche os seus olhos e adore ao Senhor, se permitindo ser lançado, ser enviado a partir de hoje para uma vida extraordinária, vivida pela autoridade delegada, vivida pelo poder que há no nome de Jesus, ser vivida como embaixadores do reino dos céus aqui na terra, exercendo o seu papel. Amado, o Senhor nos chamou para sermos excelentes. O Senhor nos chamou para sermos perfeitos, mesmo imperfeitos. O Senhor nos dá a capacidade de fazermos muito mais do que temos feito.
vezes nós não aceitamos as características desse mundo e venhamos viver as características do céu.